Olá, olá, queridos alunos, queridas alunas, estamos de volta. Essa é a última aula de aprofundamento que eu estou te devendo. De fato, ainda existe uma certa resolução de exercício ali para eu gravar. Eu vou pensar com carinho se eu vou gravar ou não, mas essa foi a nossa última aula de aprofundamento. Nós vamos discutir cinética de novo, só que agora a gente vai usar o tempo de forma explícita. Você já percebeu que em cinética a gente escrevia equações para velocidade? Velocidade, K, função da concentração em cada tempo. Mas você nunca sabe exatamente em qual tempo você está. E outra, você nunca sabe como que a concentração está mudando para cada tempo. Qual que é a concentração no tempo 1? Qual que é a concentração no tempo 2, 3, 4? A gente não equacionou isso, a gente só equacionou a velocidade, que é a variação da concentração no tempo, né? Uma variação de concentração por variação de tempo. Então chegou a hora de a gente trazer o tempo para a jogada e discutir como que a velocidade varia em função do tempo em alguns casos. Não são todos os casos, obviamente, são alguns relevantes. Então tá bom. A gente vai falar, portanto, das leis cinéticas com tempo explícito. Ordem 0 e ordem 1 são as que a gente é capaz de discutir no nosso nível. Bom, lei de velocidade, gente. A gente vai estudar uma reação que tem a seguinte forma. A, um reagente único, A, sendo transformado em produtos. É como se fosse uma decomposição. Tá bom. Uma lei de velocidade é uma expressão que modela a velocidade a partir dessa cara. A velocidade da reação é constante vezes a concentração do reagente elevado à ordem desta reação. Na verdade, na ordem do reagente A, só que como ele é único, essa também é a ordem da reação como um todo. Se a gente tiver a seguinte modelagem, V igual a K concentração de A elevado a zero, qualquer coisa elevado a zero é 1. Então, K vezes 1, porque qualquer coisa elevada a zero é 1. K vezes 1 é o próprio K. Então, nesse caso, a velocidade é uma constante K. Ela nunca muda, ela é sempre constante. Esta é a reação de ordem 0. Note que a ordem está aqui, né? Então, ordem 0. Bom, ordem 0 é uma reação de velocidade constante. Se a gente tiver uma reação do tipo velocidade é uma constante vezes a concentração de A elevada à primeira, qualquer coisa elevada à primeira é ela mesma. Então, é K vezes a própria concentração de A. Eu estou dizendo que a velocidade de decomposição do A depende da concentração de A elevada à primeira potência. Isto é uma reação de ordem 1. E por fim, a última que vale a pena a gente citar antes de começar a ter sono é, olha aqui, velocidade é K concentração de A elevado ao quadrado, isso é uma reação de ordem 2. Bom, isso aqui é só para a gente relembrar essa nomenclatura de ordem, e eu vou precisar usar esses dois casos com você a partir de agora, por isso que eu resolvi citá-los. Bom, onde que está o tempo nesta brincadeira? Cadê o tempo? Né? Ele está omitido, cadê o tempo? Ele está assim... escondido. Está escondido aonde? Aonde que o tempo está escondido? Bom, a resposta é a seguinte: o tempo está aqui. Velocidade é variação da concentração por uma variação de tempo. Opa! Aqui que está o tempo. O tempo está escondido dentro da velocidade em pequenas fatias, né? O tempo está discretizado aí, né? Em delta t's. Se a gente estivesse avaliando velocidades instantâneas, ele estaria discretizado em delta t's muito pequenininhos, mas ainda estaria ali uma certa variaçãozinha de tempo, né? Muito bem, então o tempo está dentro da velocidade. Qual é a nossa tarefa agora? É tentar encontrar expressões que fazem o tempo aparecer explicitamente, fazer alguma magia matemática para modelar a concentração em função do tempo. Essa é a nossa vontade. Vamos para a ordem 0. Vamos tentar fazer a concentração em função do tempo. Gente, velocidade é uma constante. O que é velocidade? É o negativo da variação do reagente sobre ΔT. Você lembra por que desse menos? Porque o reagente está sendo consumido, ele está diminuindo sua quantidade. Então a velocidade de consumo deve ser negativa, a concentração está diminuindo. Só que para não ter velocidade negativa e não ser um negócio chato de avaliar, a gente, na força bruta, coloca um sinal de menos para transformar um negócio negativo em positivo, K constante positiva. Tá bom. Muito bem.
O que é ΔT? ΔT é tempo final, TF, menos tempo inicial, T0. Se a gente fizer o T0, tempo inicial C0, ΔT fica TF menos 0, que é o próprio tempo final, tá? Então, ó, simplificou, né? Fica menos a variação da concentração de A, dividido pelo tempo total de experimento, por exemplo. Muito bem, isso é igual a K. Vou passar o T multiplicando para o outro lado. Ó, o T passou para o outro lado multiplicando, o K ficou KT. Muito bem. Temos, portanto, ó, concentração de A igual a menos KT. O que eu fiz aqui, gente? Eu multipliquei os dois lados por menos 1. Né? Eu fiz esse sinal de menos aparecer aqui do outro lado. Multipliquei os dois lados por menos 1. Então, ó, variação de A igual a menos KT. Muito bem. O que é variação de A? É a concentração final menos a concentração inicial. Agora, a gente vai passar essa concentração inicial negativa para o outro lado positiva, né? Então, passando para o outro lado positivo, fica concentração de A final é a concentração de A inicial menos K vezes T. Então, para cada T, por exemplo, T igual a 3 segundos, você substitui o T igual a 3 segundos, vai fazer a concentração inicial menos K vezes 3. Se o tempo for 10, vai ser concentração inicial menos K vezes 10 e assim por diante. É assim que varia a concentração final em função do tempo. É uma função linear do tempo, percebeu? De novo, a concentração vai diminuir linearmente com o tempo. É uma função afim, uma função do primeiro grau. Muito bem, o tempo não está elevado ao quadrado nem ao cubo, ele está elevado à primeira potência. Isso pode ser equacionado também usando a pressão. A pressão de determinado reagente final é a pressão do início menos Kt. Isso é possível porque pressão e concentração em um ambiente fechado de volume constante, elas têm uma relação direta que é a seguinte. Qual é a relação direta entre concentração e pressão? Aqui está. PV igual a nRT é o que modela os gases, né? Muito bem. A pressão parcial do gás A vezes o volume é a quantidade de mol só do gás A vezes R vezes T. Isso aí é estudando somente o gás A dentro de um certo volume. Passa o volume dividindo para o outro lado e você terá pressão parcial do gás A, essa fração aqui. Eu poderia escrever tudo sobre V? Poderia, mas eu quis dividir só a quantidade em mol, a fração molar do A, porque isso é uma conta importante. Vezes RT, que são constantes. Não estamos mudando o R, porque ele é uma constante da natureza. Não estamos mudando o T, porque a gente está fazendo um processo sem mudança de temperatura. Bom, e aí? E aí que número de mols dividido por volume é concentração, mol por litro. Então, ó, a pressão de A é a concentração vezes RT, que é uma constante. RT é constante. Portanto, a pressão parcial de A e sua concentração tem uma relação diretamente proporcional. Tá? Por isso que é possível equacionar tanto nas pressões parciais quanto nas pressões. Errei. Tanto nas concentrações como nas pressões parciais aqui. Entendido? Entendido. Tá? É por isso. Muito bem. Eu disse para você que a concentração é linear com o tempo. Então aqui é uma reta, né? Uma função afim, uma função linear. Perfeitamente. A concentração vai diminuindo porque você consome o reagente. Este ponto aqui é o ponto em que T igual a 0. Note aqui embaixo. Essa é a concentração inicial. E a concentração diminui ao longo do tempo. Diminui com que inclinação? A inclinação, o quão rápido ela diminui, depende de K. Esse alfa aqui, a tangente de alfa igual a K. Okay? Então, essa inclinação da reta, o coeficiente angular, né? Coeficiente angular, entrega quem é o K da sua reação. Tá? Muito bem. Se você não entende por que isso é uma tangente, etc., não precisa se matar com a unha. O que eu quero que você entenda é que quanto maior o K, mais rápido essa curva, essa reta cai. Né? Quanto menor o K, menos inclinado é essa reta. Isso já é bem interessante de entender. Muito bem. Semelhança com o movimento retilíneo uniforme. O que o movimento retilíneo uniforme tem de uniforme? A velocidade é constante. O que a reação de ordem zero tem de importante? A velocidade é K, que é uma constante. Então,
Na verdade, é o mesmo problema sobre óticas diferentes. Se você está olhando um carrinho com velocidade constante, mudando o seu espaço, é MRU. Mas se você está vendo uma reação que consome reagente com velocidade constante, é uma reação de ordem zero. Mas o fato é que as duas são modeladas simplesmente por uma reta. Mas note como é literalmente a mesma equação. Ó. Espaço final, concentração final. Espaço inicial, concentração inicial. Velocidade. Lembra que a velocidade aqui está com o sinal negativo, mas é porque a nossa velocidade é igual a k, mas a nossa velocidade é definida como menos variação de A sobre ΔT. Esse menos tá influenciando esse sinal aqui, tá bom? Então, ó, velocidade aqui, tempo aqui, tempo aqui. É a fórmula do sorvete, né? Ó, espaço final, sorvete, concentração final é tipo sorvete, só que aqui é concentração inicial, velocidade e tempo. Tá? É meio que uma forma legal de lembrar. Gráfico da velocidade em função do tempo. Gente, a velocidade não é constante? Pois bem, então a velocidade em função do tempo tem que ser uma só k, né? Então a velocidade, na verdade aqui a velocidade é mais k, tá? A velocidade é mais k. Muito bem. E a velocidade em função da concentração? Como que a velocidade varia em função da concentração? Amigo, acabei de falar que a velocidade é constante, então ela não varia em função da concentração. Então isso aqui também ó, é mais k, beleza? Isso aqui é mais k. Certo? A velocidade é uma constante nesta reação. Exercício. Vamos lá. Exercício para usar a fórmula. Primeira vez que você vai usar ela. Uma reação hipotética com uma substância gasosa catalisada em superfície metálica tem velocidade de ordem zero. Então a gente sabe que a gente está no mundo de velocidade constante. Ele está me dizendo que K é 10 a menos 3 atm segundo a menos 1. Ok. Sabendo, deixa eu grifar isso de amarelo, que seja, não dá para grifar de branco, né? Porque o fundo é branco e aí você não vai enxergar nada. Sabendo que a pressão inicial é 0,6 atm, P0 igual a 0,6 atm. Assinale a opção que apresenta o tempo necessário em segundos para que 1/3 do reagente se decomponha. 1/3 se decomponha, sobrará 2/3, né? Ó, se você tem 1 aqui, né? Você tem 1/3, 1/3, 1/3. Isso forma o seu 1. Correto ou não correto? Correto. 1/3 vai para o beleléu, sobram, portanto, 2/3. Se sobra 2/3 do reagente, gente, a pressão final será 2/3 da pressão inicial. 2/3 de 0,6. Tá? Se antes você tinha 1000 moléculas batendo na parede e agora você tem 2/3 desses 1000, que são 666, né? A sua pressão justamente cai a 2/3. Tá? Muito bem, então 2/3 de 0,6 é 1,2 sobre 3, que é a mesma coisa que 12 sobre 3 dividido por 10 ainda, né? Que é 0,4 atm. Ok? Então, essa é a pressão inicial, essa é a pressão final. Vamos equacionar agora, tá? Então, pressão final igual a pressão inicial menos K vezes o tempo. Certo ou não certo? Certo, essa é a expressão que a gente quer. Quem que é a pressão? Eu preciso dar uma descidinha aqui. Quem que é a pressão final? Resposta 0,4. Quem que é a pressão inicial? Resposta 0,6. Quem que é o K? Aqui o sinal de menos é da própria equação, tá? Menos 10 a menos 3 vezes o tempo, que é quem a gente quer descobrir. Ok. Passa o 0,6 para o outro lado, fica menos 0,2 igual a menos 10 a menos 3 vezes o tempo. Tem menos de um lado, tem menos de outro, multiplica os dois lados. Multiplica os dois lados por menos 1 para sumir com esses sinais negativos. Então a gente vai ficar com 0,2 igual 10 a menos 3 vezes tempo. Certo? Certo. Passa o 10 a menos 3 dividindo e o tempo vai ficar assim. Tempo igual a 0,2 dividido por 10 a menos 3. Que é a mesma coisa que 0,2 vezes 10 a mais 3. 10 a mais 3. Nota o que eu fiz com esse sinal aqui, porque eu peguei o denominador e passei para cima.
Isso é a mesma coisa que 2,10 ao quadrado segundos. 0,2, lembre-se, é 2 vezes 10 a menos 1. Aí eu multipliquei este com este, sobrou 10 a mais 2, ok? Ok. Resposta 2,10 a 2, que é, na verdade, simplesmente 200, tá? 200 o quê? Segundos. Gabarito da questão, B de bola. Ok? B de bola. Muito bem. Segue o baile. Número de Euler. Agora uma digressão para eu poder conseguir te explicar o que de achos é a reação de primeira ordem. Eu preciso explicar um pouco de um negócio muito bonito da matemática. Gente, vamos criar situações em que a gente distribui 100% de crescimento ao longo de um ano. Poderia chamar de um período, para não usar um tempo conhecido, né? Ao longo de um certo período. Nesse caso eu estou usando um ano. Não entendi o que você quer dizer, você vai entender ao longo da explicação. Se a gente distribuir esse 100% uma vez só ao longo do ano, então a gente vai aplicar um crescimento de 100% uma vez só. Crescimento de 100% é duplicar, né? Então, ó, a gente pega o nosso R$1, por exemplo, e aplica o crescimento de 100%, tá aqui ele, ó, isso aqui, se eu multiplicar só por 1, volta o próprio R$1, e aqui está o crescimento. Aqui é a porção do crescimento e ele está aplicado uma vez só no ano. Então, 1 mais 1, R$2 ao fim do ano. Isso é fácil de entender. Aplicar 100% de crescimento uma vez só lá no fim do ano, você duplica seu dinheiro. Ok. Se a gente aplicar esse crescimento 2 vezes ao ano, então em vez de eu aplicar 100% no fim, eu aplico 50% na primeira metade do ano e outros 50% na outra metade do ano. Aplico 50% aqui, que é o 1,5, né? Multiplicar por 1,5. E aplico outros 50% aqui. Eu estou aplicando 50% duas vezes, né? Então isso é pegar o R$1 e aplicar 50% aqui, 50% duas vezes no ano. Aplicar 50% duas vezes no ano. Isso vai me dar um retorno, se você fizer essa conta, é a mesma coisa que multiplicar 1 por 1,5 ao quadrado. Isso vai dar, gente, R$2,25. Aplicar 50% de aumento duas vezes no ano é mais interessante que aplicar 100% de aumento uma vez só no ano. Será que essa regra continua? Será que essa é uma tendência natural? Vamos aplicar crescimento uma vez a cada mês, tá? Então, ó, aqui eu tenho meu R$1, aqui é janeiro e eu estou aplicando 1 sobre 12 de crescimento, porque é o crescimento de cada mês. Lembre-se que no final tem que somar o 100%. 1 sobre 12 em cada mês do ano, e aqui é dezembro, 1 sobre 12 no mês final, tá? Então isso aqui é a última aplicação. Então eu estou pegando meu R$1, aplicando 1 sobre 12 de crescimento 12 vezes ao ano, entendeu? Note que esse produto aqui sempre dá 1. 1 sobre 12 vezes 12 tem que dar 1. Essa é a regra da explicação. E aí, se você fizer essa conta, pegar 1 e multiplicar por 1 mais 1 sobre 12, tudo isso elevado a 12, você vai descobrir que você vai terminar com R$2,61 no banco. Tá? 2,61. Então melhorou ainda mais. Ó. A gente ganhou papo de uns 4 centavos nessa brincadeira. Então é melhor distribuir o crescimento ao longo do ano pelo que a gente está vendo. E se a gente aplicar crescimento uma vez a cada dia? Uma vez a cada dia. Então eu pego o meu R$1, esse é o crescimento de cada dia aplicado os 365 dias do ano. E eu vou terminar com R$2,71 no fim do período completo, né? O fim dos 365 dias. Então realmente é melhor distribuir esse 100% de crescimento ao longo de várias pequenas porções. Tá. Distribuir uma vez por dia não é a maior maneira de distribuir. Eu podia distribuir uma vez a cada segundo, uma vez a cada milissegundo, tá? Então o que acontece quando eu aumento cada vez mais a quantidade de incrementos que eu estou fazendo? Bom, se o crescimento fosse continuamente distribuído, como se uma vez a cada nanosegundo eu tivesse um incremento, eu teria o meu R$1 aplicando esse incrementozinho muito pequeno muitas vezes, né? E note que o produto 1 sobre x vezes x dá 1, né? Então, esse incremento aqui. Note que x é um número que eu vou exagerar. A gente chegou em x igual a 365 aqui. Mas suponha que eu coloco 1 bilhão aqui e 1 bilhão aqui. Qual o resultado dessa conta?
1 mais 1 sobre x elevado a x num limite em que eu levo o x a ser um número bizarramente grande. Resposta. Esse número tende a este número grande aqui, ó. 2,7, 18, 28, 18, 28, 45, 90, 45 e segue. É um número irracional gigantesco que é tão importante que ele tem um nome só para ele. Este é o número de Euler. O número de Euler é o número que é obtido quando você provoca um crescimento contínuo de uma determinada amostra. No nosso caso era uma amostra de dinheiro. A gente provoca o crescimento contínuo dela. E por que esse número é especial? Esse número é especial porque a exponencial dele, que é a maneira de evaluar um crescimento, modela o crescimento contínuo. E como ela modela o crescimento contínuo, esse tipo de modelagem é encontrado muitas vezes na natureza. Então, por exemplo, eu acho que no próximo slide eu tenho exemplos, né? A exponencial modela muitos problemas naturais, como, por exemplo, o crescimento de população de bactéria, população de coelho, como que decai uma amostra radioativa e por aí vai, né? Então, a exponencial do número de Euler é uma expressão, uma função matemática que modela crescimentos naturais. Não por acaso, o logaritmo na base e é chamado de ln, logaritmo natural. Ritmo natural. Não por acaso, porque esse número de Euler é um número cuja exponencial realmente modela muitos problemas naturais. Bom, mas tem outra propriedade ainda mais importante que vai ser útil para mim hoje. A propriedade importante da exponencial de Euler é a seguinte: a taxa de variação de uma determinada grandeza modelada pela exponencial de Euler, uma grandeza que respeita e elevado a x, a taxa de variação dela, como ela está variando em cada ponto, depende da quantidade dessa grandeza em cada ponto. E você sabe que isso faz sentido. Por exemplo, uma população de bactérias cresce mais rápido quanto mais bactérias tem naquele exato momento. Se tem pouquinha bactéria, ela cresce devagar, mas à medida que ela tem mais bactérias, ela cresce mais rápido. Uma população de coelhos cresce mais rápido quanto mais coelhos tem em disponibilidade. Uma população de amostra radioativa decai mais rápido quanto mais amostra radioativa você tem. Por isso, é importante que você tenha em mente que a exponencial de Euler é uma função matemática muito importante, porque a variação daquela grandeza modelada em cada ponto é dada pela função em cada ponto. A própria função entrega a variação dela nos pontos, tá? Então a taxa de variação depende da quantidade em cada ponto. Tá bom. Deu para sacar? Deu para entender? Eu preciso dessa ideia em mente para o próximo ponto. Vamos falar de reação de primeira ordem. A velocidade da reação depende da concentração de A. O que é a velocidade? Velocidade é a variação da concentração de A no tempo. Note o seguinte: a variação de A depende da própria quantidade de A. Quanto que A está variando depende também de quanto de A você tem em cada tempo. E por isso eu preciso que você saque, é aquilo que é modelado pela exponencial de Euler. A variação do negócio depende da quantidade do próprio negócio. Sacou? E por isso não é um susto agora eu te dizer que reações de primeira ordem são modeladas por e elevado a x. É esperado que apareça uma exponencial para esse problema, porque e elevado a x tem a propriedade de modelar problemas cuja variação depende da própria quantidade da grandeza modelada. Muito bem. E aí a função que descreve temporalmente a concentração de A em função do tempo é esta. A concentração final é a concentração inicial multiplicada por uma exponencial do número de Euler. Exponencial do quê? Menos kT. Menos kT é o que está no expoente. Tá bom? Tá bom. Você vai usar muito
essa expressão exponencial? Resposta: para vestibulares tradicionais, não. Se você for fazer o ITA, sim. Mas para vestibulares tradicionais, não. O que é muito legal é uma propriedade que surge da modelagem do exponencial, que é o seguinte. Bom, a concentração em função do tempo segue uma curva que é uma exponencial. Ok. Tá? Então, essa curva aqui é uma exponencial. Ok. E é importante que você veja o seguinte. Aqui está a concentração inicial, certo? Em tempo igual a zero, T0. Quando a concentração cai à metade, é passado um certo tempo que a gente chama especialmente de T meio, tempo de meia vida, né? Então, ó, T meio é o tempo para uma concentração de A cair à metade. Então, quando a concentração inicial caiu à metade, a gente descobriu que passou um T meio. Não precisava ser a concentração inicial, podia ser em qualquer lugar que eu faça essa avaliação. Bom, o fato é, e se a concentração A0 sobre 2 cair à metade, quanto tempo se passa? Então, gente, se passa de novo o mesmo T meio. Não importa de onde eu parto, para cair à metade, o tempo é sempre T meio. Ó, daqui para cá, a concentração caiu à metade. Qual foi o tempo gasto? T meio. Daqui para cá, ou seja, daqui para cá, o tempo gasto foi de novo T meio. E se isso aqui caísse à metade, fosse a A0 sobre 8, e um ponto mais ou menos aqui, adivinha qual é o tempo necessário para isso acontecer? É T meio mais uma vez. Tá? Então, o fato notável das reações de primeira ordem é que o tempo de meia-vida é uma constante. E isso está associado ao fato que a velocidade de consumo depende da concentração em cada ponto. Então, a velocidade está mudando o tempo inteiro proporcionalmente à concentração. Como a velocidade está mudando o tempo inteiro proporcionalmente à concentração, não importa de onde eu começo, a história que está sendo contada é sempre a mesma, entendeu? Muito bem, porque a velocidade muda o tempo todo. Certo, o tempo de meia-vida é constante. Com isso, você consegue resolver problemas muito legais de radioatividade, por exemplo, esse aqui. Ó, ao estudar a desintegração radioativa de um elemento, descobriu-se que o tempo de meia-vida é 4. Então, ó, T meio é 4. Se a massa inicial é 40, depois de um tempo total de 12, quantos gramas você vai ter? Então, ele disse que para cair a metade demora 4 horas e o tempo total é 12 horas, tá? Muito bem. Qual é a quantidade de massa final? Gente, ó, massa e tempo. Depois de um tempo de meia-vida, a massa cai à metade, é a definição. Então, do tempo 0 ao tempo 4, a gente tem uma divisão por 2, 20. Do tempo 4 ao tempo 8, tem outro tempo de meia-vida. A gente divide a metade mais uma vez, 10. Do tempo 8 ao tempo 12, mais um tempo de meia-vida. Divide a metade mais uma vez, 5 gramas. Gabarito da questão, ao término desse tempo, são 5 gramas. Beleza? Então é isso que o nosso aprofundamento tinha para resgatar a capacidade de modelar reações de ordem 0 e a possibilidade de visualizar a ordem 1 e ver de onde que vem o tal do tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida constante é uma propriedade das reações de ordem 1. Ele não vem do nada, ele vem da modelagem matemática da coisa. Tá bom? Muito bem, espero que você tenha gostado. Moçada do ITA ainda vai ter um pouquinho mais de explicação num vídeo mais curto que vem na sequência, tá bom? É isso aí, até já, um abraço.